Minha fala hoje sobre Data Virtualization, um tópico inserido aí no escopo das ferramentas de integração de dados. A agenda que eu preparei para hoje, vou falar um pouquinho aqui das minhas motivações para estudar o tema, depois vou definir bem o problema e apresentar a proposta de trabalho aqui que eu estou me propondo para esse semestre. Eu fiz uma pesquisa na literatura acadêmica, vou mostrar os principais artigos que eu encontrei. Depois eu tenho aqui uma demo do Data Mingler, que é uma das ferramentas que eu encontrei, e depois vou falar um pouquinho da pesquisa de mercado que eu fiz com os principais fabricantes. E eu também tenho uma demo da Denodo, né, que é um dos principais líderes aí no mercado de Data Virtualization. Bom, minhas motivações para estudar o tema, né? Não só minhas, né? Acho que, de uma certa forma, das organizações que dão uma olhada nessas ferramentas, né? Já há algum tempo que me incomoda um pouco toda vez que eu tenho que fazer refresh de ambientes não produtivos, né, de grandes bancos de dados. As ferramentas clássicas aí, né, fazer um restore point in time, ou habilitar uma replicação, ou usar uma ferramenta ETL, normalmente eu não consigo atender às expectativas dos usuários, né? Grandes bancos de dados que eu uso aí alguns terabytes, não precisa nem ser muitos, né? E no Oracle, especialmente, os bancos de dados têm muitos esquemas, né? Eu não uso arquitetura multi-tenant, então eu tenho sempre que restaurar um banco de dados de 10 tera para sacar de lá um esquema de 1 tera. Isso toma muito tempo, né? Tem um custo alto também de espaço, de armazenamento, né? E, como eu disse, assim, eu não consigo atender a expectativa dos usuários. Aí, essa foi a primeira vez que eu comecei a olhar que tipo de solução que existia para eu não precisar fazer essa cópia física de dados, né? Quer dizer, será o meu cliente ele quer usar uma base de dados de produção em um ambiente de teste, eventualmente com dados mascarados, e eu comecei a me perguntar, poxa, por que, né, copiar fisicamente esses dados? Aí, mais recentemente, com a implementação do Data Lake, e aí crescem as ingestões de dados externos, né, para dentro do Data Lake interno. Isso também tem um custo alto, né? Quer dizer, eu preciso transferir esses arquivos para dentro da infraestrutura interna, né? Ingerir esses dados, quer dizer, tem o tempo, tem um custo de desenvolvimento também, porque esses arquivos eles têm formatos variados, né? Eles vêm em CSV, vêm em JSON, outros tipos de bancos de dados, informações geográficas. E, para piorar, né, esses dados também estão sendo solicitados para dentro dos bancos de dados, né? Quer dizer, além dos cientistas de dados quererem usar esses dados externos no Data Lake, os desenvolvedores dos sistemas transacionais também requerem que esses dados estejam armazenados nos bancos de dados relacionais. Então, olhando, pesquisando, né, a literatura acadêmica e o mercado, e até para tentar desfazer um pouco da confusão que se criou em torno do termo Data Virtualization, eu quis separar isso aqui, né? O primeiro, ele é mais referido como Database Virtualization, e existem produtos específicos para fazer isso aí, né? Um dos líderes é o Delphix, né? E, sim, a segunda motivação é que nos leva para a Data Virtualization, tá? Então, o foco desse meu trabalho aqui é essa segunda motivação, muito embora as ferramentas de Data Virtualization
Quer dizer, com uma ferramenta de Data Virtualization, você também, em alguns casos, pode virtualizar um banco de dados inteiro. Tá bom? Então, o problema, né? Como é que eu uso dados de uma fonte... eu não quis colocar qualquer aqui, né? Mas uma fonte externa ou interna, sem ingerir isso aí para o Data Lake. Tá? Considerando que os dados são heterogêneos, né? Os formatos dos arquivos são muito variados. Eu tenho desde CSV e planilhas Excel, passando por dados semi-estruturados, informações geográficas, arquivos muito específicos, né? Arquivos de dados binários, muito utilizados em pesquisa científica, e outros bancos de dados também, não só relacional, mas orientado a objeto, bancos de dados de grafos. E eu preciso que essa ferramenta ela permita join, né, entre os dados, esses dados externos, vou colocar assim, né, esses dados não ingeridos pelo Data Lake, entre eles e com dados locais também, né? É desejável que a ferramenta tenha aí alguma ferramenta para fazer cache, né, porque os dados tendem a ser muito reutilizados, e permitir, em algum momento, que eu persista os dados, né? A habilidade de dizer, olha, esse subconjunto de dados aqui eu quero persistir num data store local, ou os resultados intermediários de alguma consulta que se faça. Tá? Então, a proposta é assim, bem simples, né? Eu fiz uma pesquisa acadêmica, olhei as ferramentas open source, né? Então, eu estou citando aqui o Datamingler e o Dremio, muito embora o Dremio tenha aí uma questão com virtualização de dados que ainda não está claro para mim nessa pesquisa que eu estou fazendo. Estou fazendo uma pesquisa de mercado com os principais fabricantes. Então, eu estou chamando esses caras, Denodo, Tíbico, Oracle, Informática. A Denodo foi quem me atendeu primeiro, e estou pedindo a eles para fazerem demonstrações. Tá? E, na sequência dessas demonstrações, pretendo fazer uma POC com um deles. Né? Vamos ver ainda qual vai ser. Tá? Então, eu vou começar aqui a pesquisa acadêmica. Eu trouxe 5 artigos e que eu quero mostrar para vocês, que assim, tem pouca pesquisa acadêmica com esse assunto. E eu selecionei esses 5 aqui porque eles representam bem as linhas de pesquisa que foram seguidas ao longo do tempo. Né? Então, o primeiro artigo é um artigo antigo, de 2004, mas ele mostra uma abordagem bastante interessante e que seguiu, né, a linha de tempo até os dias atuais. O segundo artigo é um artigo que faz uma comparação que eu achei bem interessante entre Data Warehouse e Data Virtualization. Né? E os 3 últimos são mais recentes, né? E são 3 abordagens diferentes para implementar Data Virtualization. A primeira é uma pequena modificação da abordagem tradicional de um ETL, colocando a fase de transformação antes da fase de extração. Segundo, uma abordagem também bastante tradicional, usando uma metodologia, entidade de relacionamento para fazer essa virtualização. E o último é o Datamingler, que usa um modelo de grafos para implementar a virtualização de dados. Tá? São 3 abordagens diferentes que pretendem chegar ao mesmo objetivo. Tá? Bom, passando aqui para o primeiro artigo, né, do Agraval de 2004, né, eu trouxe esse artigo porque ele é, de fato, uma das primeiras abordagens, né, e o trabalho foca no suporte a grandes arquivos de dados científicos, tá, que podem ou não estar distribuídos geograficamente. Então, o artigo mostra a definição, traz uma definição de virtualização de dados, né? A virtualização de dados descreve uma visão abstrata dos dados, né?
E tem um data service que implementa, né, um mecanismo para acessar e processar dados através dessa virtualização. Tá? E aí, como eu disse, o foco são as aplicações científicas, né, que normalmente trabalham com arquivos, grandes arquivos multidimensionais, né, residindo em clusters externos, envolvendo coordenadas espaço-temporais, né? E aí o artigo fala, olha, os cientistas estão muito interessados em subconjuntos dos datasets, né? E por isso o investimento maior foi na habilidade de executar queries com filtros, né? E que deu origem ao Storm, né? Que eu vou mostrar logo aqui a seguir. O Storm implementa os data services, traz uma linguagem para descrever os metadados e uma ferramenta para processar as queries. Tá? Então, aqui uma figura que mostra um pouquinho da arquitetura dele. O ponto de entrada é esse query front-end, por onde as consultas dos usuários chegam, né? O data service está aqui dentro, que com base na descrição do layout dos dados, o data service gera duas funções, uma chamada index service, né, e outra chamada extraction service. Tá? Então, com base nessas duas funções, o Storm é capaz, então, de ler os datasets, né? A linguagem, ela permite que você escreva 3 arquivos. Tá? Um arquivo de storage, que é o primeirão aqui, ele tem a descrição dos nós e dos diretórios onde os datasets residem, tá certo? O arquivo de layout, quer dizer, uma vez que as páginas dos arquivos são lidas, né, eu tenho aqui um arquivo de layout que descreve os dados propriamente ditos, né, os dados que estão dentro desses datasets, e esses chunks vão criando um pipeline que vem até o esquema, quer dizer, o esquema é que vai fazer a última leitura para o Storm. Tá? E aí o que eu queria mostrar mais é esses 3 arquivos, né? Quer dizer, a linguagem para descrição de metadados permite que você crie esse arquivo aqui, né? Que é o arquivo de storage, né? Você vê aqui que tem 4 diretórios, né? Apontando para esses caminhos, né? À direita, o arquivo de layout, né? O arquivo de layout é onde ele vai definir aqui todas as particularidades desses arquivos que vão ser lidos, né? Então, ele usa aqui apenas 6 palavras-chave. Dataset, né? Vê que dataset é um cara que pode ficar aninhado, né? Esse dataset e parse data, né? Ele tem 2 datasets, dataset parse 1 e dataset e parse 2, né? Alinhados. Tem um data type e parse, é exatamente essa palavrinha-chave que vai fazer a ponte com o esquema, né? Aqui embaixo tem o esquema, né? Com os atributos que vão ser recuperados, né? O data index define quais são os atributos que vão ser usados naquela função lá na index service, que vai permitir ler os arquivos. E dados contém ou o caminho, ou o nome do arquivo, né? Que vai ser lido, ou os datasets, né? E parse 1 e parse 2. O dataset parse 1, ele é esse arquivo coords aqui, ó, né? O arquivo coords vai ser acessado através desse caminho, $dir, com a variável $dir ID variando de 0 a 3, passo 1. Então, ele vai vir aqui justamente nesses caminhos. Tá? E, para cada arquivo coords, ele vai fazer um loop aqui, né, usando essa mesma variável. Então, na primeira passada, ele vai de 1 a 100, na segunda, de 101 a 200, né, 4 vezes, né?
e dentro de cada arquivo, então, estão 100 pontos, né? E aí ele vai recuperar as coordenadas x, y, z. No IPARS-2, a mesma coisa, né? O nome do arquivo é data $rel, sendo que $rel também varia de 0 a 3, espaço 1, e, além dos 100 pontos, ele tem 500 observações temporais, né? Então, com isso, ele define completamente o formato do arquivo que vai ser lido. Tá? O artigo também apresenta alguns resultados, né? Nota aqui que ele faz usa consultas SQL contra uma tabela Titan, né? Ele não mostrou resultados para essa IPARS, ele mostrou resultados para essa outra Titan, né? Que é bastante similar, né? Tem os atributos x, y, z e um outro atributo S1, que é esse aqui das duas últimas consultas. E em todos os resultados, o Storm tem um tempo de execução melhor, exceto na consulta 4. Por quê? Né? Eles dizem, olha, o banco de dados aqui é um Postgre, tá? E ele tem um índice não clusterizado na coluna S1, né? E aqui o índice faz muita diferença, né? Em relação ao Storm, né? E é interessante que, quando eu aumento aqui, né, o espaço de dados com S1 menor que 0,5, né, os tempos se equivalem, né? Ok, então achei interessante trazer isso aqui para vocês. Foi uma das primeiras implementações de virtualização de dados que eu encontrei, e seguindo uma linha de definição explícita, né, do formato dos dados. Depois eu vou mostrar aqui, agora, uma comparação que esses autores fizeram entre Data Warehouse e Data Virtualization, né, e que vai muito ao encontro do que eu vejo acontecendo na infraestrutura das organizações. Então, ele fala, olha, os sistemas de apoio à decisão se baseiam em BI, e isso depende muito da acurácia do processo de integração de dados, né? E existem dois tipos de integração de dados. Uma integração física, representada pelo Data Warehouse, e a integração virtual, representada por Data Virtualization. Ele traz aqui uma definição clássica do Imam, né? O Data Warehouse, uma coleção de dados orientado ao assunto, não voláteis, integrados e variantes no tempo, né? Temporal, né? E apoiando, suportando o processo de apoio à decisão. E, por outro lado, virtualização de dados se refere a um conjunto de data stores que oferece aos usuários a habilidade de consultar, né, acessar e manipular dados numa localização unificada, abstrata e encapsulada, né, de uma maneira unificada, abstrata e encapsulada, independente da sua localização, né? Então, aqui a gente já vê esse vínculo entre virtualização de dados e independência de localização, né? E aí o artigo traz uma figura, né, que é essa que está à esquerda, e uma tabelinha que compara as duas abordagens, né? Então, na figura, um servidor de ETL transfere dados de arquivos, de bancos de dados, de sistemas RP-CRM e outros para um data warehouse, né? Então, ele fala, olha, uma localização central, um repositório central, que vai apoiar a construção de dashboards, de data marts e, em última análise, todo o processo de data mining. Por outro lado, você pode construir visões virtuais com base em data services, né, para que você não tenha um repositório central, né? E aí, olhando essas duas abordagens, ele fala, olha, você tem aí vantagens e desvantagens, né?
ele fala, olha, o repositório central ele é uma vantagem, né? Ele é uma vantagem na medida em que você tem um local único para acessar os seus dados que vão apoiar a tomada de decisão, né? Também pode ser considerado uma desvantagem na medida em que você tem esse custo de transferência dos dados, né? Quer dizer, você precisa remover esses dados das suas várias fontes e levar para um local central. O que me chamou mais atenção nessa tabelinha é o seguinte, a virtualização de dados, ela provê dados em tempo real, e para fazer isso via ETL, não é tão simples. Você até consegue, né? Se os seus jobs de ETL conseguem rodar muito rapidamente, mas numa taxa em que os dados mudam muito rapidamente, isso pode ser bastante complicado. Então, ele traz isso como uma diferença, né, e aponta isso como uma vantagem, sendo que, para você prover dados em tempo real, você precisa ter uma conexão permanente com as fontes de dados, né? E isso também pode ser um obstáculo na implementação da virtualização de dados, né? Quer dizer, as fontes de dados, é mandatório que as fontes de dados estejam online para que você consiga implementar essas visões virtuais. E o outro ponto que me deixou bem interessado é essa camada aqui de virtualização de dados, porque quando eu comecei a olhar o assunto, eu imaginei, bom, eu tenho um data lake e eu quero acessar um dado da Receita Federal e eu não quero ingerir esse dado todo dia para o meu data lake. Eu quero que, a partir do data lake, eu consiga combinar dados da Receita Federal com os dados que estão no meu data lake. E esse artigo ele fala o seguinte, olha, a sua camada de mediação, né, sua camada de virtualização de dados, ela vai estar entre os seus sistemas, suas aplicações, os seus usuários e todas as outras fontes de dados, independente se ela é interna ou se ela é externa, se ela está ingerida, se ela não está ingerida. Quer dizer, essa camada ela passa a ser o ponto central de conexão das aplicações, né? Isso mudou um pouco o meu entendimento sobre essas ferramentas e, de fato, o que a gente vai ver para frente é exatamente assim, né? A camada de mediação ela passa a ser esse ponto de conexão de todas as aplicações. Okay? Bom, o terceiro artigo ele fala, já é mais recente, né? Esses próximos três, tá? Ele vai trazer uma abordagem modificada do ETL, né? Para implementar a virtualização de dados. Tá? Que diferença é essa? Né? Quer dizer, primeiro, assim, eles falam também que o ETL tem um custo alto, né? Para a construção de um data warehouse. Né? A gente sabe que o ETL trabalha bem com as fontes de dados heterogêneas, né? O meu ETL vai até ao mainframe buscar arquivos Visan, COBOL. Então, assim, ele trabalha bem com a questão das fontes de dados heterogêneas. O problema é que ele tem uma área de staging, né? E essa área de staging, muitas vezes, ela se torna gigantesca para alguns processos, né? Então, você tem um custo aí de armazenamento, né? E de processamento. Né? Por quê? Porque esse processamento de ETL, na grande maioria dos casos que eu vejo, são processos batch, né? Que rodam entre o final de um expediente e o início de outro, por exemplo. Então, você precisa acomodar as suas janelas de atualização do Data Warehouse nesse espaço de tempo. Né? E dependendo do processamento, isso pode não ser suficiente. Né?
Então, ele fala, olha, ETL, as ferramentas de ETL têm algumas falhas, né? A eficiência é baixa, por conta dessa área de staging, né? E que, devido à preparação, à fase de preparação de dados, as consultas precisam esperar o processo terminar. Foi isso que eu acabei de falar, né? Quer dizer, enquanto o Data Warehouse está sendo atualizado, né? Ninguém roda consulta ali. Tá? Então, tem que esperar o processo terminar. Tem um problema de redundância de dados, né? Porque você está ali, você está carregando os mesmos dados, muitas vezes, para realizar processamentos distintos. Então, você tem perda, né? De espaço de armazenamento e inconsistência de dados também é possível em alguns casos, né? E a última falha que ele se refere à reusabilidade de dados, já que processos ETL usam muitas vezes os mesmos dados, porque eles não têm essa habilidade de reutilizar dados, que resulta em processos repetitivos. Tá? Então, o artigo apresenta uma proposta, né? Na verdade, duas propostas. Né? Primeiro, um modelo que ele chama aqui CCEVP, Cloud Computing Based Effective Virtual Physical Model, que tem 3 camadas, né? Embaixo a camada física, no meio a camada virtual, em cima a camada efetiva, né? Ele fala aqui a camada efetiva, né? E entre as camadas, 2 mapeamentos, um mapeamento de esquema e um mapeamento de conteúdo, né? Quer dizer, a camada física, né? Ela tem esquema e dados, né? Ou seja, de fato onde os dados residem. A camada virtual ela só tem esquema, e a camada efetiva ela tem também esquema, né? Que vem da camada virtual, e dados que são localizados a partir dos mapeamentos que a gente vai ver na frente. O CCEVP, segundo o artigo, é a base do Sybase, Cloud Database, que é um banco de dados, na verdade é um integrador de banco de dados de nuvem, né, que age exatamente como um papel, com esse papel de virtualizador, implementando essa camada virtual. Tá? E a proposta modificada do ETL, né, que ele chama de TEL, né, Transform, Extract e Load, né, e que ele usa as tabelas virtuais para realizar o estágio de transformação antes do estágio de extração. Então, assim, é uma abordagem simples, ele não tem área de staging, né? Ele faz a transformação na camada virtual, né? E só depois é que ele faz o extract, né? As tabelas virtuais podem ser criadas pelos usuários, né? E com base nessas tabelas virtuais, a fase de extração completa, né? A fase de extract, e a fase de load continua não modificada, ou seja, ela persiste os dados resultantes num ou mais data warehouses. Os testes que eles apresentam se basearam em 56 tabelas, distribuídas em 14 databases, né, sendo eles 5 SGBDs distintos, né, Oracle, Sybase, MySQL, SQL Server e DB2. E aí tem 5 datasets, tá, com tamanho variando de 10.000 a 500.000 linhas em cada tabela, e ele executa 10 consultas diferentes, né, 100 vezes em cada experimento. E aí, esse resultado, ele traz já um dado interessante aqui, quer dizer, as consultas performam muito bem, né, com esses datasets, exceto a última, né? A última tem um salto muito grande no average response time, né?
Quer dizer, é estável, né? Porque os tempos não se alteram muito nos experimentos, né? Entretanto, e o segundo gráfico também confirma isso, né? Ele dá um salto muito grande, o que sugere aí um problema de escalabilidade da solução a confirmar. E ele apresenta um resultado bacana também em relação à comparação da abordagem dele, né, que é a barrinha branca, com a abordagem tradicional, que ele usou o Kettle, né, que é uma plataforma ETL, o Pentaho. E aí o ETL, ele aqui nas primeiras, né, nos primeiros experimentos, com um número de registros de 5 a 20, né, 5.000 a 20.000 linhas, o ETL tem uma eficiência maior, tá certo? Ele mediu aqui tuplas por segundo. Então, o Kettle tem aqui um desempenho melhor, né, do que a abordagem que ele propõe, né? Conforme o número conforme o tamanho desse espaço, né, de tuplas, de linhas da tabela vai aumentando, aí a abordagem dele começa a empatar o jogo e, com o tamanho máximo testado, o TEL tem um desempenho melhor, né? É interessante porque, comparando os dois resultados, né, você pode pensar, poxa, mas o que aconteceu aqui, né? Quando eu aumentei, né, o número de linhas, né, no dataset, ele não escalou. Entretanto, ele apresentou um resultado melhor justamente nesse cenário, quando comparado ao ETL. O quinto artigo aqui me mostra também uma abordagem bastante legal, né? Ele fala também, olha, a integração e a ingestão dos dados está cada vez mais se tornando um gargalo, não só pelo volume de dados que está aumentando, né, mas também com o número de formatos de dados que também cada vez mais heterogêneo, né? As abordagens estado da arte aqui, esse é um artigo de 2015, né? Eles normalmente usam cópia e transformação de dados para um ou mais repositórios, e aí ele fala, olha, é preciso a gente desromper isso aí para tratar esses formatos de dados diferentes, o volume de dados que em algumas organizações, né, essa janela que eu citei começa a ficar pequena, então é preciso que a gente olhe alguma abordagem, alguma alternativa, tá? Então, ele propõe uma abordagem de virtualização de dados que vai ler os dados no seu formato bruto, no seu formato cru, né? E vai processar essas consultas usando operadores construídos durante o tempo de execução, no momento certo. Ele usa muito esse termo durante o seu artigo, né? Ele fala, olha, a chave é o uso da virtualização, quer dizer, abstrair dados e manipular esses dados independente do seu formato original, tá? Então, ele vai trazer um engine para processar esses dados e com cache, né?
porque ele fala, nesse mundo de apoio à decisão, você, seja com Data Warehouse, seja com Data Lake, você tem muito processamento que tende a utilizar os mesmos dados, né? E ele fala mais, poxa, os teus cientistas de dados, eles não usam todos os dados que são ingeridos, né? Eles normalmente usam um pequeno conjunto de dados, de todo aquele conjunto que foi ingerido, né? Então, por que trazer tudo, né? Além disso, né, por que trazer tudo? E aí ele também traz uma linguagem para suportar esses dados heterogêneos, tá? Deixa eu buscar aqui essa arquitetura, né? Bom, as consultas, você tem um primeiro componente nessa arquitetura, que é o Wrapping Query Language, que está aqui em cima, né? É esse cara que recebe as consultas submetidas pelos usuários em formatos que a ferramenta suporta, né? SQL, XQuery e outras. E o que ele vai fazer, né? Essa Wrapping Query Language vai traduzir a consulta, tá, para uma linguagem de consulta interna que o otimizador entende, né? E é exatamente esse otimizador que vai gerar o que ele fala, os operadores, né? Os access paths e estruturas auxiliares baseado na descrição das fontes de dados, tá? Então, basicamente, o otimizador é responsável pela reescrita das consultas, a conversão de um plano lógico para físico, e que depende da descrição de cada conjunto de dados, né? Numa abordagem que é semelhante à abordagem do artigo de 2004, né? Há uma diferença bem legal e que está presente nas ferramentas mais atuais de virtualização de dados é que ela pode utilizar estruturas de acesso que estejam presentes no destino, e isso é bastante desejável, né? Se eu estou acessando um banco de dados relacional e uma tabela, ela tem um índice, então, né, se o otimizador assim entender que o custo que é vantajoso usar o índice, então ele não precisa construir esse access path aqui, né? Ele pode usar o que já existe, né, na fonte, tá? Então, como eu disse, ele tem essa gramática, né? Ele requer uma descrição de cada formato de dados, né? E vai gerar um catálogo, né? E é exatamente essa informação que vai ser utilizada pelo otimizador para gerar os access paths e as estruturas auxiliares, né? Que ele fala que são muito importantes em arquivos XML, JSON, arquivos de dados científicos, etc. Aqui ele mostra um exemplo dessa transformação que a Wrapping Language faz, né? Ela modifica uma consulta SQL em uma consulta numa linguagem interna da solução, né? E aí ele fala, olha, o cálculo relacional não é suficiente para todos os casos, naturalmente, e aí ele vai usar o cálculo baseado em monoide, né? O monoide é um termo que vem lá da teoria das categorias, e é muito utilizada quando você tem estruturas diferentes. Essa sintaxe aqui me lembrou muito a sintaxe do Cache, né, que é o banco de dados da InterSystems, que é um banco orientado a objetos, exatamente assim, né? Quer dizer, ele está fazendo aqui um join dos objetos do tipo employee com os objetos do tipo department, e aqui ele diz qual é a cláusula, né, para ele ligar as linhas, e faz um filtro também para cada linha encontrada, ele gera um contador, aqui atualiza um contador como é o select count, né?
Os resultados que foram encontrados no artigo são bem interessantes. Tá? Ele usou o projeto Human Brain, né? E esse projeto traz arquivos CSV e JSON. Tá? Arquivos... bom, o projeto tem arquivos dos exames de sangue dos pacientes, tem aqui sequência de DNA e tem também imagem aqui, que são os resultados das tomografias. E aí, achei isso aqui muito legal, né? Aqui, na primeira, os primeiros resultados mostram os resultados do VIDA, né? Tempo de execução, então já dá para ver que o VIDA obteve os melhores resultados de 150 consultas executadas nessa base de dados. A comparação que é interessante, que ele comparou com o Column Store, que é um MonetDB, com o Row Store, que é um Postgre, e com uma combinação de Call Store com o Mongo aqui responsável pela ingestão dos arquivos JSON, né? E também fez o mesmo teste com o Row Store, com o Postgre, né? E aí ele fala, olha, para você trabalhar isso aí no Monet ou no Row Store, você primeiro tem que desachatar aqui, né, os seus arquivos para você poder ingerir para dentro de um banco de dados, né? E aí esses traços aqui se referem ao flattening, né? Que é justamente essa fase de preparação dos dados. E depois a carga, né? Depois a carga para o banco de dados e as últimas barrinhas pretas aqui, exatamente o tempo das consultas. Você vê que o tempo é bem menor que o tempo da solução proposta, né? Entretanto, você precisa considerar o tempo de preparação e de carga. Quando passa para usar o Mongo, aí os tempos explodem. O artigo comenta que essa abordagem usando o Mongo, ela sofre porque quando você ingere os arquivos JSON para dentro do Mongo, o espaço utilizado, né, o volume utilizado, ele é muito maior, né, do que os arquivos originais, né? Nesses dois casos aqui também não é mais necessário a fase de flattening, né? Então, achei interessante essa comparação. Tá? E o último artigo que eu trago é o do Data Mingler, né? Ele fala, olha, os ambientes, né, de analytics têm um alto nível de heterogeneidade, né? E aí é bacana ele falar isso, porque os times de infraestrutura sofrem muito, porque você tem essa heterogeneidade não só nos formatos de dados, né, mas nos sistemas de gerenciamento das plataformas. As plataformas de dados são cada vez mais heterogêneas, né, e os tipos de análise que estão sendo implementados, né, pelos cientistas de dados, pelos analistas de dados, são cada vez mais distintos também. Então, ele aposta aí na virtualização de dados, né? Ele é uma camada de dados virtuais, parece ser uma tecnologia promissora. Ele usa esse termo aqui, né, para trazer ordem a essa situação caótica. E aí ele fala, né, dos formatos de dados, mas aí ele fala também um negócio diferente que ninguém tinha falado até agora. Olha, esses dados, eles também são gerados por outros processamentos, né? E a gente precisa ter a habilidade de olhar o resultado desses processamentos, sejam eles queries, scripts, programas em R, Python, Julia. E aí ele vem com a proposta do Data Mingler, que implementa Data Virtual Machines, que é uma Data Virtual Machines, é um modelo que é um modelo baseado em grafos, né? Conforme a gente vai ver aqui. Tá? Ele
esse modelo ele coloca os atributos nos nós, né? Os atributos nos nós e os mapeamentos nas arestas, né? São esses mapeamentos que estabelecem a relação entre dois atributos, né? Aqui, nesse artigo, o mapeamento tem sempre dois atributos. Então, o select coach ID, age from customers, ele gera dois atributos, né? Um que vai identificar o customer e outro que vai que é um atributo de customer, né? Um programa Python ele pode extrair de um arquivo CSV os comentários a respeito de um cliente, né? Produzindo pares cust ID, comment, né? E uma query Cypher pode ir num banco de dados de grafo e trazer pares cust ID, friend ID, né? Então, assim, a ADVM ela mostra, né, a coleção de mapeamentos nas arestas, né? E sempre estabelece esses mapeamentos através de outputs, não importa de onde, aqui ele suporta uma série de tipos de processamento para estabelecer esses relacionamentos, né? E aí ele fala, a entidade customer, que é representada pelo cust ID, pode estar ligada a uma outra entidade, no caso aqui transactions, que é representada pelo seu trans ID e que tem atributos ela própria, né? E a outra coisa interessante que ele fala é, olha, esse select que estabeleceu a relação entre customer e age, ele está mapeando uma idade para um cliente, mas também está mapeando um ou mais identificadores de cliente para uma idade. E aí isso elimina a necessidade de relacionamentos formais, como a gente tem em outros modelos. E aí ele mostra uma query, como é que ele resolve uma query usando esse modelo, né? Então, ele quer aqui, para cada cliente, ele quer a sua idade, né? O seu sexo, a sua idade, a lista de transações, o somatório das transações em um determinado período e o número de caracteres nos comentários, né? Então, ele recupera isso através de ele recupera gender e age através de um mapeamento direto e ele pode fazer operações sobre as arestas, né? Então, ele faz um filtro na data das transações, né? Recupera o valor de cada uma delas e faz um aggregate nessa aresta que liga cust ID e trans ID, né? E pode também usar uma função, né, para diretamente sobre um mapeamento, no caso, para ele recuperar o comprimento dos comentários, né, o número de caracteres dos comentários, né? Bom, esse artigo, infelizmente, ele não apresenta resultados, né? Em datamingler.com, deixa eu dar uma paradinha aqui, a gente já está quase aqui já no stop share. Deixa eu só mostrar para vocês aqui share screen. Cadê o meu... Por que ele não está achando isso aqui? Queria compartilhar aqui o meu navegador. Homepage. Tá, esse cara aqui vai ser legal. Tá vendo? Em datamingler.com, ele
ele diz, olha, isso aqui está em stealth mode, e get the white paper. Bom, eu mandei um e-mail para esse endereço, mas ainda não obtive resposta. E nesse endereço que eu coloquei no PPT, ele tem, além do artigo, ele tem um vídeo. Tá? No vídeo, eu não vou passar o vídeo aqui, não, porque eu vou preferir, talvez, passar um outro vídeo também pelo avançado horário, mas depois, quem quiser, ele mostra as duas ferramentas, o Data Canvas e o Query Builder, o Data Canvas para montar esses relacionamentos que eu mostrei, e o Query Builder exatamente com a resolução dessa query que a gente viu aí no PPT. Tá? Bom, vou voltar aqui para terminar a apresentação, falando um pouquinho, assim, bem rápido. Vocês estão vendo a apresentação? Não? Não. Não? Então, perdemos. Não. Perdemos agora. Apresentação de slides. Share. Estão vendo, né? Pronto. Tá. Agora sim. Tá, obrigado. Aqui, assim, eu trouxe o quadrante mágico do Gartner, assim, é só uma das referências, tá? Só para balizar um pouco a pesquisa, o início da minha pesquisa. Além dos grandes fabricantes, né? Esse aqui é um quadrante de Data Integration Tools, né? Então, tem outras coisas além de virtualização de dados. Os grandes fabricantes estão aqui, mas além de informática, Oracle, IBM, Microsoft, SAP, tem Talend e Denodo. Né? Talend é uma plataforma de ETL e Denodo, de fato, é uma ferramenta de virtualização de dados. E eu olhei todas as outras, né? A única outra que é virtualização de dados é a Tíbico. Tá bom? Então, eu chamei essas duas empresas, tá? E quem me respondeu assim, muito rapidamente foi a Denodo, fez uma apresentação, eu estou combinando com eles uma POC para entender como que funciona. Dois aspectos assim, muito importantes. De fato, né? A camada de mediação ela fica ela funciona para tudo. Tá? Ou seja, ela vai estar fazendo a mediação tanto para os dados externos, não ingeridos, quanto para os dados internos, tá? Sejam eles nos seus bancos de dados, no seu data lake. Então, ela passa a ser o ponto de conexão central de todas as suas aplicações. E o outro ponto importante que eu achei no Denodo, além, né, do catálogo de dados que permite, né, o Self-Service BI, que os usuários comentam tanto, ele tem um módulo de otimização. Né? E na demonstração que eles fizeram para mim, eu fiz uma pergunta para o apresentador, para entender melhor isso aqui, né? Como é que ele faz um join entre uma tabela num banco de dados relacional com um arquivo RAW num Hadoop ou um arquivo JSON, quer dizer, como é que ele trata essa otimização. Tá? Tem uma demo, tá? Que eu não tudo, eu peguei só o tempo, a parte em que ele cria a virtualização de uma tabela Oracle com um arquivo JSON e depois a pesquisa. E depois a pergunta que eu faço sobre a otimização. E aí as minhas conclusões, assim, bem rapidamente, essas ferramentas de integração consagradas, de fato, têm cada vez mais um custo alto, né? Não só para a administração, mas também para desenvolvimento. Outras alternativas estão sendo consideradas para reduzir esses custos e virtualização de dados é uma delas. Tá? Achei pouca pesquisa, né?
poucos produtos, né? Eu achei 2 produtos no mercado, além do Datamingler e do Dremio, que eu ainda vou dar uma espiada, porque não está claro para mim se de fato é virtualização. E há uma estimativa grande, né, para o crescimento desse mercado. Então, uma boa oportunidade, um bom desafio aí para todos nós. Meus próximos passos, espero demos da Tíbico Informática e Oracle, e pretendo fazer uma POC, tanto com o Datamingler quanto com a Denodo, que foi quem mais, né, quem me respondeu mais rapidamente. Eu quero ver esse negócio funcionando com bancos de dados, Hadoop e arquivos CSV e JSON. Tá? Pelo horário, já são 3 horas, né? Eu acho, não sei, professor, essa demonstração da Denodo, ela vai levar aqui 12 minutos. Talvez, como vocês preferirem, eu posso passar aqui ou encaminhar para todo mundo ver depois. Não sei o que vocês... Olha, nós estamos gravando, então você pode continuar. Tá. Por mim não tem problema nenhum. Se alguém quiser, tiver um outro compromisso, depois ele vê o que foi gravado. Tá bom? Tá, então eu vou startar aqui. E eu tenho que fazer isso pelo próprio Share Video Demo Denodo. Tá, vocês estão vendo? Sim, então. Tá. That Denodo platform, it's called Design Studio. It's basically the design and administration tool. If you're familiar with a SQL or relational modeling tool, you will understand Design Studio really quick. So what I have here on the left side are all my virtual databases, which are a way to create all my Denodo objects, which are connections and views. So I have here on my last virtual database, organized my content in 3 folders from the connectivity layer, integration, and consumption. So the first part is to connect to my data sources. And I have here some examples. Here, for example, on a relational database engine. And I have 2 examples here, for example, for Oracle. So if I open this one, I will see that I will tell Denodo first, okay, what type of database I'm connecting to. And Denodo include all of these database adapters from, for example, databases on the clouds, here on Amazon, here on Azure, that include different versions for different relational databases. A lot of them for SQL Server, Oracle, and so on. Then I'll tell Denodo, okay, where is this Oracle server? So I give it the host name and some additional parameters. So the next step is once I test the connection, I can tell Denodo, okay, create a base view. A base view, like I said, is the virtual representation of a table on my database server. So if I open this schema and then I select one or many physical tables, then I will create a virtual base view. So when I click on create selected here, then I created a representation of the customer table inside Denodo. I didn't copy any data. So if I execute this view, which means that I will send a select statement to Denodo, then Denodo will go out to Oracle and retrieve the data for the customer table. So this is the way that I create base views. It will be the same for example, SQL Server. It just changes some of the parameters. It changes the database adapter. But it will be the same for almost every other relational database engine. One that is a little bit different is that if I'm connecting to, for example, a web services API. So in my example, I have here one that retrieves marketing information. So I'm going to use an HTTP client to access my web service. I will tell Denodo, okay, what is the URL that Denodo is going to connect to? So if I show you
what is the output of this web service, and I have it here on my browser, you will see that it's a JSON object. So once I tell Denodo all these details, then I will do the same. I will create a relational representation of the web service JSON object. So here, the actual JSON path. When I click Create Base View, now Denodo went out, called a web service, and got the data on the JSON back and created a representation in a relational format of my web service API. So if I now issue a select statement against the base view that I just created, Denodo is going to go out and convert the JSON object data into row columns. So this is the way that base views are built to connect to my data sources. So if I click, for example, here, and I show you what other types of data sources we support, so you can see here the list. I can connect to multidimensional databases, a file that has the rows delimited by some character, and so on. I can connect, for example, to Salesforce or SAP, an Excel file, and so on. So if I open now my integration layer, I open my dimensional folder, and this is Star Schema Business Intelligence Model. Now, if I open my customer dimension view, which is based on the customer view that I created before, I can see now that my fields, which are the columns on my view, are now self-descriptive, meaning that it's not a technical term that I'm using here. I also added additional descriptions, business description. And I also added tags that can, for example, group different fields into a category here. And I can even use these tags for something else, in this case, that I'm going to be using later for the data security rules that I can enable within Denodo. So once I have these views that have enhanced meaning, I can actually combine them. So if I click here for my customer dimension view and I do new join, then Denodo will allow me to combine the different views that gets data from different data sources. So if I drag now sales data from my data lake, I can see that Denodo is suggesting a relationship which is based on these columns, if they are equal. I can also drag the marketing information dimension that I just showed, and then Denodo will suggest another relationship. So I'm combining data from Oracle here, the data lake, which is in Presto, and a web services API. I can specify the details on the join conditions. I can specify the join type, or even at runtime, what method. I can add conditions here to store filters within the view itself. I can add group bys. For example, I'm going to be adding here these two, the first and last name. And I can add here for the marketing campaign promotional name. I can actually add additional fields here for the output of the view. So I'm going to be adding a field called total, which is going to be the sum of the sale price from my sales transaction data. So once I have all that, I save my view. And when I execute it, I'm going to be issuing again a select statement on the new view name that I just created. Then Denodo is going to go out in real time, apply and evaluate different performance techniques, get the data, and send it back to the consuming application, which is in this case the same Denodo
Design Studio tool. Does this make sense? Yes, Otávio, thank you for your presentation. It's quite impressive how easily you can manage to connect to heterogeneous data sources and combine all this information. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Yeah, that's the goal to integrate yes, thank easily. you. I am really interested in the optimization process. When you say that I can combine a relational table and a JSON file. Obviously, if you are connecting and using a relational table, I think that you can use the index that you already have in the database. Is that correct? Correct. So he showed there a JSON. He showed a JSON. Yes. Okay. My point is, how do you manage to join a table and a JSON file and the optimization process of this join? Denodo uses multiple optimization techniques. Okay. It depending on the data source and depending on some other configurations inside Denodo, we use different techniques to actually make this happen. Because as you know, nowadays, or every tool can access data anywhere. Yes. So we use different ones. We try to, for example, delegate to the data source as much as possible. For example, if we are connected to a database server, we delegate aggregations, meaning, for example, group bys, sums, and some others. We also try to, for example, move data in real time before the query happens. So for example, let me show you. I mean, we are over time. I have time to show you a little more. Okay. Let me show you something here. Thank you. So here, so for example, we have here. So obviously we optimize when we access multiple data sources. So the node optimizers, as I was mentioning, tries to calculate the best possible way to do it. So traditionally, we have the federation strategy, which is, what the ETL tools and some other tools will use. Even Tableau or Power BI will do this thing, which is basically, if I have this example where I have 300 million rows of sales transaction on one side, and on the other side, for example, I might have 2 million customers on another data source, another relational database, for example. Usually what happens is that whoever is accessing that data and wants to combine it, it will bring all those records, so 302 million rows, do the join, and then, for example, calculate a group by. One of the techniques that Denodo can apply is the following. If, for example, I can create a temporary table on the sales side where the sales data is stored, Denodo will extract 2 million rows from here, move it to where the sales side is, and then rewrite the query and execute it there. So the resulting data set is 50 rows. So this is one of the techniques. Another one is to combine it. And so, for example, Denodo will rewrite the query and then first do a group by on customer ID, if this is a query that is getting data sales by customer, and then by state, for example, and then do the group by here on the sales side, and then bring 2 million rows from one side and 2 million rows from the other, and combine these techniques. So applying these techniques, I have these execution times. So option number 1 is around 8 seconds. Option number 2 is better, is 2.25. And option number 3 is 1 second, from 8 seconds to 1 second. So it's an 8-to-1 improvement. Yes, I see. So pronto, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês, né?
quer dizer, quais são as estratégias de otimização de uma plataforma de virtualização. E, como eu disse, os próximos passos agora eu pretendo fazer uma POC interna aqui no meu trabalho, para ver, de fato, o comportamento e se a ferramenta escala ou não escala, né? Que ficou ali uma dúvida, né, com alguns dos artigos. Tá ótimo. Bom,